Boa noite. Então, nesse dia 7 de março, um dia que antecede o Dia Internacional da Mulher, nós temos como convidado o cientista, o cientista social Márcio Zapkan. Ele que tem uma trajetória muito interessante voltada para a sociedade, obviamente, como um cientista social, para a educação, e também uma trajetória espiritualizada muito interessante. Então, o Márcio vai conversar com a gente sobre os projetos de vida que as mulheres têm ou que sonham em ter. Ele trabalha com isso também. Para quem não me conhece, então, meu nome é Carla Autuori de Lima, sou terapeuta sistêmica, consteladora familiar e tenho aqui esse canal do Instagram, que é o Libélula Constelação, sem os acentos, né? libelulaconstelacal.constelacal, em que nas segundas-feiras à noite eu ofereço sempre live com uma pessoa convidada e na quarta-feira às 10h30 da manhã o Café com Terapia, em que no café eu trato apenas de assuntos voltados para o autoconhecimento na visão sistêmica. Então, uma grande boa noite para todo mundo, boa noite para Deise, para Zizi, para todas as outras pessoas que já entraram também e para você também que me verá no YouTube. Eu peço a gentileza de, ao final ou durante, escrever algum comentário sobre o que impactou em você na live de hoje. Tá bom, então? Eu não sei se meu convidado já entrou, deixa eu ver aqui. Porque, olha, saiu um porquê aqui de gaúcho agora, né? Porque, olha, ele está aqui. O Márcio Zapcan Márcio. Deixa eu convidar você, querido Márcio. Tá aqui. Opa, acho que agora eu não sei se ele saiu ou se. Vamos aguardar. Vamos ver se o Márcio. Tá entrando. Querido, não vejo seus olhos. Ajeita Ó, eu ajeitei o meu, pronto. Olá, boa noite Olá, boa noite, a Márcio. todos A e sua imagem está todas. talhando. A sua imagem está talhando, tá meio talhadinha assim? Será que é por causa do Wi-Fi? Será que você está no Wi-Fi? Eu Porque tô bem, tô no Wi-Fi, mas boa a noite, minha. Carla. Boa noite, boa A noite. minha internet Não. está bem, só que chove forte aqui em Aracaju, no Sergipe, Você está no bem Sergipe? forte. É Sim, mesmo. sim. Achei que você estivesse no Rio Grande do Sul, que foi onde eu te conheci, né? Perdão. Sim, sim, mas Porque nesse momento, uma amiga minha acabou de me falar que a chuva lá está intensa no Rio ah, Grande do Sul é? também. Olha Tá. só. E aqui em Brasília está agradável, já teve uma chuva forte que não durou 30 minutos, já acabou e já está bem agradável. Uau. Então, Márcio querido, que alegria, gratidão de você pelo seu aceite para essa live. E eu já me apresentei aqui para as pessoas que ainda não me conheciam, e eu gostaria que você se apresentasse agora. Então, amada, boa noite, Carla. Gratidão pelo convite, né? Eu venho aqui de coração aberto, né, para falar um pouco sobre essa questão, pois amanhã é Dia Internacional das Mulheres, né? Eu sou cientista social, eu sou ainda um professor especialista na área de gestão e também terapeuta reikiano. E Ah, trabalho já há alguns anos, né, com homens e mulheres, mas um público bastante efetivo assim, e crescente nos últimos anos de mulheres sim. que buscam desenvolver-se assim,
para além das questões do sagrado feminino dentro dos seus projetos de vida, né? Sim, 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 Então, sim. recebi assim com satisfação o teu convite quando a gente conversou, né? Eu pensava em como desenvolver assim a questão, inclusive fui buscar assim alguma questão mais ampla, né? Você lembra quando a Uhum. gente conversou a primeira vez? Foi, E foi. aí me senti mais à vontade, digamos assim, para trabalhar o tema numa data tão importante como é o 8 de março. Exatamente. Mas Porque estamos aí hoje, para colaborar como no que for possível. é isso aí. É assim, na quarta-feira, às 10h30 da manhã, eu ofereço café com terapia, né? Que aí até eu ganhei esse caneco aqui de café com terapia de uma amiga muito querida que estava em transição Que de bacana. profissão, pedagoga, mas querendo muito trabalhar como terapeuta também, dentro da área holística e tal, e parece que algo não a permitia, assim, da coragem, né? E aí ela me viu, assim, mergulhando de cabeça, porque eu mergulhei de cabeça, nas teorias de constelação familiar e prática junto. E aí ela foi lá em casa. Antes de eu viajar, antes de eu voltar para Brasília, saiu lá de Canoas, foi lá em casa e me levou de presente esse caneco. Olha que graça, olha que amor que ela mandou de presente. Bacana. Então, assim, na quarta-feira de manhã é mais focado na visão sistêmica, né? Nas constelações Uhum. familiares. Não que na live da noite, que é hoje, eu não traga também, né? Óbvio que eu vou trazer. Porém, a live é do convidado, que no caso Ah, hoje é sim. você, né? A live é sua, Graças. é você quem vai tocar. E a gente vai batendo esse papo descontraído, nada engessado, nada rígido, né? Quanto mais Uhum. conversação. E pessoas, eu tirei os comentários só para a gente poder ver o Uhum. rosto do Márcio direitinho, porque Sim. eu estava observando, Márcio, que nas outras vezes as pessoas que estavam assistindo não conseguiam ver o rosto da pessoa convidada por causa dos Ah, comentários, né? sim. Aí Ah, depois, na hora das perguntas, a gente abre os comentários. E aí, se as pessoas quiserem tranquilo. fazer alguma pergunta, né? Tá bom? Sim, sim. Tranquilo. Sim, Sintam-se todos e todas à vontade, principalmente você, cara. isso. Gratidão. Então, você quer iniciar? Quer puxar por algum assunto? Ou a gente pode pegar mesmo o tema, né? O título da live, né? Mulher, o sagrado feminino e os projetos de vida, né? Como é que a gente Olha, pode. para mim, independente, assim, eu posso começar falando, apesar de que você já fez uma introdução, eu acredito. Então, você pode me fazer uma pergunta também, né? Porque eu continuo sendo socrático, né? Na metodologia. Mais importam as perguntas do que a resposta. Sempre, Para mim, sempre. independente, como você se sentir mais confortável. Para mim, eu estou bem de qualquer maneira. Tá bom. Como é que você pode trazer para a gente, então? Porque você é um Sim, homem que trabalha com projetos, né? sim, Né? Você, inclusive, tem um exatamente. site, né? Em Sim, que verdade. você tem um site, Trabalho, você. Aham. uhum. Pode falar. Eu trabalho com projetos há praticamente 21 anos. Nossa, É, eu 21. trabalho há 21 anos na área de projetos. E desde 2001, quando eu Uhum. retornei de São Paulo, após trabalhar para uma transnacional na área de alimentos, prestadora de serviços, eu acabei por retomar um sistema de ensino, né, que envolvia praticamente a base de tecnologia e tinha alguns outros conhecimentos articulados. Um deles a filosofia, que você gosta também, que eu sei. Sim, eu sou licenciado. E
e outro teatro, né? E o terceiro seria a questão cultural, um instrumento musical. Na realidade, eu buscava um novo sistema de cátedra, né? A base é aquela do conhecimento lá até o século VIII, se não me engano, né? Uhum. Então, eu trabalhava na área de projetos daí. Então, Uhum. depois eu fui conhecer Dewey, né? Para quem trabalha com pedagogia, né? Principalmente, ou é professor, acaba passando por Dewey. As escolas, principalmente as cíclicas, trabalham muito com a área de projetos de vida, né? E é Uhum. onde cada estudante acaba escolhendo um projeto para desenvolver que tenha a sua atenção. E Uhum. aí, em sala ou em grupo, eles vão desenvolvendo uma área do conhecimento, né? Sim. Através, ou várias, né? Através de Uhum. um projeto que faça sentido para a sua vida. Sim, Então, sim. hoje a área de projetos na parte da gestão, né, da administração Márcio, eu vou ter que pedir principalmente, é licença, bem forte. só um segundo, que o interfone está Uhum. tocando. Continua a Claro, falar. claro, Eu só vou claro, pode sair de deixar. cena só para abrir a porta. Só um pouquinho. Tranquilo, vai lá. Então, dentro dessa perspectiva de sistemas de projetos, né, a área mais conhecida e desenvolvida hoje seria a de escritório de gerenciamento de projetos, né, na qual as pessoas buscam um conhecimento qualquer articulado através de um planejamento estratégico em que as pessoas ali estão envolvidas Certo. com um sistema chamado PMI, ou PMI, né? Na Uhum. área de administração. Aí Uhum. então a minha vida ela foi se desenvolvendo, né? Depois entraram as outras áreas de conhecimento e eu comecei a perceber que as pessoas também necessitavam individualmente de uma prática na área de projetos, né? E foi então Uhum. que eu desenvolvi primeiramente uma consultoria, né? Que depois se tornou uma Uhum. mentoria na área de projetos, individual e de grupos, e depois se tornou um Uhum. curso, né? De Uhum. mais de um período um pouco maior, né? Certo. Então, a área de projetos ela é bem ampla hoje, mas eu trabalho pessoalmente com o desenvolvimento Uhum. pessoal e profissional e a transição no mundo Uhum. do trabalho, né? Como disseste antes, de uma pedagoga que queria trabalhar com a área terapêutica, né? Isso. Porque, na Então, verdade, isso ela é acontece. psicopedagoga. E, Márcio, Uhum. como é que é uma psicopedagoga, né? E praticante da meditação durante anos. Então, ela se identificou muito com a proposta que eu estava apresentando no Instagram e ela ficou com Uhum. muita vontade, despertou nela mais ainda, né? Essa é a minha Uhum. visão. Eu não sei se foi exatamente assim. Mas, Márcio, como é que, então, nessa área de projetos, como é que a gente pode trazer porque eu fiquei pensando assim, né, nesse tema, nesse sagrado feminino. Eu não fiz introdução Uhum. nenhuma, não, antes de você entrar. Mas Sim. esse sagrado feminino, né, como é que a gente pode. Porque, assim, na visão sistêmica, esse Uhum. sagrado feminino, ele vem, e você, eu sei que você tem um olhar para isso, ele vem muito através dos nossos ancestrais, né? Da linha Uhum. ancestral. A linha ancestral Uhum. que vem a partir do nosso papai e da nossa mamãe, ponto. Não tem Uhum. como ser diferente, né? Todo mundo tem um pai e tem mamãe. Não tem como negar isso, É né? verdade. E aí, e cada pai e cada mãe tem, respectivamente, seu pai e sua mãe, enfim. E aí começam os ancestrais lá a partir dos bisavós, né? Acho que até os bisavós Uhum. não são considerados ancestrais. E esse sagrado feminino, Uhum. junto com esses projetos, com o projeto de vida, a mulher, e esse sagrado feminino, ele estaria também entranhado em nossas células. Esse sagrado feminino, ele está apenas
no sexo feminino ou também no sexo masculino também se encontra esse sagrado feminino? A gente podia bater um papo sobre isso, né? O que que você acha? Sim, sim, claro. Sim, eu tive a oportunidade de conviver assim com algumas mulheres medicina, né? E Uhum, geradoras de círculos femininos. Participei também como convidado de algumas atividades em que o protagonismo era exercido pelas mulheres. Também caminhei uhum, um tempo com algumas feministas, né? Principalmente da Marcha Mundial de Mulheres, que é um movimento internacional. Então, uhum, tive um aprendizado que ele diz o tempo todo que dentro de nós, homens ou mulheres, o sagrado feminino é presente, né? Então, eu tenho a minha mãe dentro de mim e eu honro muito, assim, né? E agradeço a minha mãe por onde eu venho, né? E dentro daquilo que o Bert Hellinger coloca, assim, sobre a questão da constelação, ele é bastante perspicaz quando ele fala que a mãe, por exemplo, traz a questão da abundância, né? E a abundância e a prosperidade enquanto verdade. realização, né? Então, o sagrado feminino também nos círculos é bastante trabalhado, assim como o homem tem o sagrado masculino tem a questão do fogo, né? Do elemento fogo, da realização, da chama, né? Ah, De levar em certo. frente, né? A força Sim. da realização. Então, projetos têm Isso. tudo a ver com isso, tanto com o sagrado feminino quanto o Sim. sagrado masculino. E este Faz todo equilíbrio sentido. entra no tema de gênero, né? Esse equilíbrio entre os Uhum, sagrados, né? uhum, Bastante pelos buscadores bastante desenvolvido hoje em dia em diversas linhas espirituais, né? Hoje é um uhum, resgate das figuras que trazem um sagrado feminino mais desenvolvido e mais bem elaborado dentro da perspectiva da equidade, né? Então, uhum, o gênero, na perspectiva do estudo acadêmico e de outras questões, seria mais próximo, né? tá, Desse resgate, digamos assim, né? Mas tá. da perspectiva sistêmica, tudo é relacionado, né? Tudo é sistema e tudo Uhum, é energia em movimento, né? É campo. isso. É campo. Então, dentro dos campos existe o campo das infinitas possibilidades. Então, Uhum, dentro das infinitas possibilidades, a realização do sagrado feminino em equidade com o seu sagrado masculino em equilíbrio, né? Eu não gosto muito uhum, de usar a palavra equilíbrio, porque eu uhum, acredito muito no imponderável e no caos, né? Como uhum. uma frequência, sabe? E até porque, né, Márcio, buscar esse equilíbrio às vezes se torna. Eu vejo muito isso aqui no Instagram, né? Buscar pelo equilíbrio, 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 mas às vezes a pessoa fica tão escrava dessa busca que às vezes ela sofre por não conseguir, né? Por não conseguir, porque É, somos seres humanos tão imperfeitos, né? E por isso somos seres humanos, por sermos tão sim, imperfeitos. Então, é né? verdade. E buscar por um equilíbrio dentro da nossa imperfeição, eu acho que fica assim, as pessoas levam muita chicotada, ficam se chicoteando demais em busca desse tal Uhum. desse equilíbrio, em que eu não que eu acho impossível, não é isso que eu acho, mas não é tão assim simples, né? Não existe uma... E até como você falou no início, nós estamos em eterno movimento, em eterna Uhum. busca, né? E tá tudo bem É. ser do jeito que é, né? Uhum. Acolher os sagrados, a equidade, eu acredito ser uma palavra que possui uma qualidade mais refinada, né?
para abordar Uhum. esse assunto do gênero, principalmente, né? Uhum. Sendo que é importante, né, honrar aos pais, aos ancestrais, dar a eles um lugar dentro do sistema. Eu tive a Uhum. oportunidade de trabalhar, né, para participar, né, de Uhum. constelações e de realizar, assim, né, como participante Uhum. também, como protagonista, assim, da Uhum. constelação. E nisto, Uhum. assim, é importante de ver como há um cuidado de acolher, né, o papel de cada um e de cada uma, Sim, né? E dentro sim. desses papéis desenvolver elementos possíveis de serem articulados numa perspectiva de projeção, né? Certo. Então, quando a gente fala em projeção e fala sobre a questão dos sagrados, né? Principalmente Uhum. aí há um dia do Dia Internacional das Mulheres, falando sobre o sagrado feminino, a gente está Uhum. falando de projetos dentro de uma perspectiva das mulheres, né, principalmente, e do feminino que habita os homens também, Exato. dentro de uma estrutura, digamos assim, aonde Uhum. isto faça sentido, né, nas suas vidas. Uhum. Então, projetos de vida fala sobre muito de como nós gostaríamos de realizar, né, a nossa caminhada, a nossa jornada aqui na Terra, em meio a estes aprendizados todos, que chegam de Uhum. forma impermanente. Uhum. Então, os budistas também E são quanta hiper riqueza na eficazes. impermanência, né? É, sim, sim, sim. É, E quanta riqueza na exato. impermanência. Sim. É importante reconhecer que tudo é transitório, né? Que somos Uhum. efêmeros, mas que é importante realizar, né? De não deixar comprometer algo tão precioso como a vida sem realizar ações que façam sentido para si mesmo e para outras pessoas. Então é importante assim, do ponto de vista prático, realizar e para realizar ações, né, é necessário desenvolver assim um plano qualquer que dê conta, digamos, desse ponto tão importante da vida, que é o mundo do trabalho, que é o mundo dos Uhum. sentimentos e das emoções, que é o mundo das relações humanas, né? Porque Uhum. projeto de vida não inclui apenas as questões que eu quero realizar profissionalmente, né? Mas Uhum. principalmente o lugarzinho onde está a saúde integral, aquela saúde que daí sim busca uma harmonia entre a perspectiva mental, Uhum. emocional, física, espiritual ou Uhum. energética. Daí a importância Uhum. de você poder olhar alguma de alguma referência, partindo de alguma referência. A minha referência, a que eu encontrei pessoalmente e profissionalmente, é a de projetos. E isto veio Uhum. a partir de uma experiência no estudo na área de comunicação da URGS, que eu fiz há Uhum. muitos anos, em cima de Heidegger, né, que você deve Uhum. conhecer. Sim. Ele falava sobre a viração. Mas, Uhum. enfim, Quando eu te conheci em 2012, se eu não estiver enganada, na escola, exato. né? E quando eu Essa te foi a de conheci, então, você já 2012, tinha uma longa 2013. trajetória, né? Porque eu te conheci, você Verdade. já era cientista social. Você estava Já precisando só é. de uma licenciatura. Você só precisava Exato. do títulozinho, né? Do título de É verdade. licenciatura, porque você já era um Levou um cientista tempo. social. É. Levou um tempo para a URGS na época tinha dificuldade. Nós éramos muitos licenciados. Eu já havia terminado todas as cadeiras junto com o bacharelado em 2009.
eu tinha cumprido as cadeiras, mas faltavam os 2 estágios, porque eles não sim, existiam no currículo quando eu entrei. E sim, sim. aí, como era muita gente, eles não tinham professores para dar conta de orientar nos estágios. Eu levei Puxa, mais de 2 anos ou 3 para concluir puxa. a graduação, Aí sim, mesmo já exatamente. tendo completas todas as cadeiras, né? Eu tinha Mas cadeira aí, Marcelo, sobrando. é exato. Mas aí o que eu quero dizer é assim que como eu já te conheci com uma trajetória grande, né? E hoje, cada Uhum. vez que encontro o Márcio, pessoas queridas que estão aqui agora nos assistindo, cada vez que eu te encontro, Márcio, você está numa fase assim de, num momento de vida e dentro dessa tua Uhum. desse teu perfil de buscador, né? E você É ser um verdade, buscador. Você está sempre sim, buscando, 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 e cada vez mais enriquecido dentro dessas buscas, né? Que você traz. sim. E quando você diz assim que, Gratidão. que esse sagrado feminino, que também se encontra nos homens, claro, né? Nós somos feitos, Uhum. afinal, de um homem e de uma mulher, então, tanto o Uhum. sagrado feminino quanto o sagrado masculino é preciso que esteja, seja reconhecido que está dentro de cada um de nós, né? Eu costumo dizer que nós somos, quem não faltou aula de biologia, 50% a mãe e É verdade. 50% o pai, né? E os dois Bem juntinhos, isso. olha, não falta nada. A hora que a gente Tá. consegue honrar isso, né? E ressignificar esses dois, do jeito que eles foram, do jeito que eles são. Olha só, não tem espaço para nada e não dá vazio, não vai dar solidão, porque já está aqui, ó, papai e mamãe aqui dentro, né? E aí É quando você verdade. traz assim, que a questão, você falou uma coisa que eu achei tão interessante, que para mim fez tanto sentido que eu perdi. Mas algo dentro dos projetos que tem a ver, porque amanhã é o Dia Internacional da Mulher, né? Por isso nós escolhemos esse tema do sagrado, feminino, da mulher e dos projetos assim, que você trouxe que o Bert Hellinger nos traz que porque a mulher é a nossa primeira, a mãe, a nossa primeira nutrição vem dela, né? Sim, é verdade. Primeiro do cordão umbilical, depois do leite materno. E se não tiver o leite materno, de alguma forma ela vai nutrir para alimentar essa criança, esse filho ou essa filha, né? E que que se a mulher, se a mãe é essa que traz forte a questão da nutrição, a nutrição para a vida, Uhum. você trouxe que o homem traz com o elemento fogo, que é ele que vai trazer as ações, os projetos, né? E que na visão sistêmica é o pai quem coloca para a vida. É ele quem, Uhum. ó, bora, vai, vai. Sim, Chegou a tua hora, vai. Porque é para a verdade. mãe, ela, se ela puder, ela fica aqui, né? Fica aqui Tá. debaixo das asas dela, Sim, do máximo que ela sim. conseguir. Menos eu. É verdade. Mas enfim, aí nessa questão dos projetos, que você falou que Uhum. isso está muito relacionado a esse sagrado feminino. Fala mais um pouquinho. Foi isso que eu entendi? Sim, sim, é verdade. É bem por isso, assim, e bem apropriada, assim, a questão que o Bert traz sobre a perspectiva da nutrição, né? O mais interessante de tudo isso, claro, como a constelação hoje ela já está no judiciário, né? Ainda com E no muitas questões resistência? a resolver, né, de resistência, Sim. mas eu tive a oportunidade de conversar com o juiz baiano brasileiro, eu morei na Bahia em 2016, né, e Uhum. organizei um evento nacional do Judiciário Brasileiro em Brasília em 2019, né, em julho de 2019, junho. É. E aí eu tive a oportunidade de convidá-lo a participar, né, para falar sobre constelações, né, sistêmicas familiares dentro do encontro esse. E além disso,
eu também trabalhei como consultor e mentoria no Tribunal de Justiça de Rondônia, onde a constelação sistêmica já está implementada, assim, né? Já tem constelações lá dentro e tal, então tive a oportunidade de passar meio ano lá. Então, daí, com isso, eu aprendi algumas questões vinculadas à área de gestão pública e políticas públicas. Então, é tão importante essa perspectiva da nutrição, né, do ponto de vista do sagrado feminino que ocorre, e de honrar a mulher, né, ou a mãe. E se você olhar para qualquer política brasileira dos últimos 20 anos de assistência social, o núcleo central é a mãe, a mulher. Ela que vai receber com integralidade os valores todos de apoio, né? Agora mudou o nome, mas antigamente era o Bolsa Família. Então, todo o cadastro, toda a articulação é em torno da mulher. Porque os parceiros, os homens, né, eles podem ser diferentes nas diferentes épocas, né, que a mulher se encontra da sua vida a partir das suas escolhas, né, pessoais, e já os homens vêm e vão. E é incrível isso, porque vêm e vão do ponto de vista do entendimento da união estável, né? E no caso, Érico Veríssimo, ele se destacou ao construir e desenvolver O Tempo e o Vento, que é um escritor gaúcho, para quem não conhece, né? E ele teve a habilidade de escrever O Tempo e o Vento de uma forma que uma mulher, a voz feminina do sagrado, começa o livro, o primeiro livro, que é mais de um livro, e é uma mulher que termina. Né? E uma das análises que se tem do tempo e vento é que as mulheres são o tempo, né? Sabe? Elas estão sempre ali. Né? Que interessante. Os homens são o vento, fazem as guerras, vão e voltam, Nossa, Capitão que Rodrigo e interessante. tal, né? Então Eu tem. não li com esse olhar. É Maravilhoso um isso. É a Ana filme. Terra que começa o livro, não é? E é Uhum. ela que termina também. É, ela e Bibi, eu não lembro agora, mas Bibi, enfim, é é a isso, voz de uma uma das mulher, duas, né? Sim. porque representa essa perspectiva do sagrado feminino, né, que se mantém, né? E isso é bem importante assim do ponto de vista de como se realizam os projetos de vida. A maior parte das Uhum. pessoas ainda tem uma dificuldade de lidar com isso de forma a ser uma sabedoria prática, né? O meu trabalho mesmo vai Sim. muito mais do ponto de vista de desenvolver um conhecimento que já está ali, né? Que é a força do Uhum. feminino, né? Da Uhum. perspectiva da nutrição, da abundância, né? Da prosperidade, Sim, né? sim. Dos enlaces familiares, né? Uhum. E da perspectiva do masculino, do entendimento, né? Dessa questão tão valiosa que é levar para a vida, que é colocar a pessoa em Uhum. sintonia Uhum. com o caminhar do dia a dia, do cotidiano, né? Uhum. Então, eu conheci e atendi muitas pessoas, me buscaram enquanto terapeuta, né, para desenvolver estas características de forma a harmonizar os campos, né? Aí eu sempre indicava, olha, vai constelar que vai ser melhor para você, sabe? E daí assim, ó, e não tem uma pessoa que não necessite hoje, né? Não porque eu constelei ou porque o movimento que você integra é das constelações, né? Mas porque faz muito sentido em um projeto de vida você estar em equidade, em harmonia assim com as questões, porque isso vai facilitar você escrever o seu projeto de vida, porque ele não é uma
uma construção abstrata, ela também tem um entendimento, sabe? Se você Sim. olhar uma pintura qualquer do campo abstrato, ela vai ter um entendimento, não é algo sem pé nem cabeça, né? Mas há necessidade de se perceber, sabe? Esse antes, durante, depois, né? Ele, o projeto de vida ele não é linear, sabe? E o mais difícil ao lidar com as pessoas é esta compreensão da não linearidade da vida, né? Mas das Uhum. possibilidades de organizar ela a partir de um projeto, a partir de uma metodologia, né? Que faça Sim. sentido, porque no geral Sim. há uma confusão, digamos assim, que se Uhum. estabelece, né, entre Uhum. o que eu penso, né, o que eu comunico, expresso, né, o que eu falo, a comunicação, né, entre esses chakras, né, Uhum. Uhum. sabe? E aquilo que é a minha vida de fato, né? Que é como Uhum. eu realizo as ações cotidianas. Então, essa incoerência entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu realizo é um efeito, uma consequência, né, de uma contemporaneidade em que a vida tomou o formato de acelerada, né, de uma certa Uhum. aceleração. Uhum. Então, quando isso ocorre, é necessário buscar algumas âncoras, digamos assim, né? Ou Uhum. dar uma olhada na vela do teu barco, né? Do teu timo. O timo, para quem não sabe, é aquela glândula assim da felicidade, da alegria, da vida, né? Aqui, né? No peito, Uhum. né? Um pouquinho mais acima ali. É importante, dizia uma professora amiga de yoga, né? De você ser o timoneiro do seu coração, né? Que bonito E eu isso. concordo. Ela então dizia isso e eu dizia assim: a pessoa tem que realmente ser um timoneiro do coração em articulação com a sua mente, né? Porque a mente ela é uma ferramenta, muito capaz, né? Mas ela é só uma ferramenta. Então, cair totalmente no mental e tentar organizar tudo, né? Principalmente para um virginiano, Virgo como eu, né? No Sol e na Lua, é muito fácil a gente cair em rotinas, né? Sim, Então, muito a ideia fácil. de né? A ideia de projetos é justamente perceber o imponderável, como a gente fala na antropologia, né? E exercer consigo mesmo a alteridade, o exercício do olhar do Sim, outro, que hoje sim. é E bastante desenvolver a expresso enquanto intuição também, né? empatia. Sim. Exato. É E, totalmente e, intuitiva. A vida é porque intuitiva. assim, essa questão da intuição, a gente esqueceu, né? Ao longo desses milênios de anos aí, a gente acabou se distanciando Uhum. dessa intuição. E o Uhum. tempo inteiro vem, e ao menos comigo, né? Não sei, desde que eu passei a praticar a meditação todos os dias, a minha intuição ela está cada vez mais forte. Até para eu poder ajudar a ler o campo melhor, né, das pessoas que eu Uhum. atendo nas constelações familiares. Mas muitas pessoas se negam a aceitar que a intuição existe. E então você está É, dizendo que ela existe, né? Ela existe, ué. É só sim, permitir, claro. é só aceitar e ela existe. E você, como um reikiano, fala melhor do que eu, né? Esse chakra com do coração, mente e coração, precisam. É legal, né? É interessante que eles estejam assim, mais calma, mais em harmonia, né? Esses dois chakras, né? Uhum. Que é o terceiro olho, seria isso? Considerado assim? Aqui é o Coronário. coronário, né? Mas esse aqui Uhum. do entre as sobrancelhas é o quê? Na realidade, o terceiro são sete, né? São sete, né? Mas aqui
é considerado a glândula pineal. Aí Pineal, a glândula que tá pineal, nessa direção, né? e as pessoas chamam de terceiro olho, né? Popularmente fica como Mas, terceiro olho, né? Mas então, sim, assim, o que eu tô querendo dizer é assim, que, porque você, como um virginiano, nem lembrava disso, Márcio, que você é um virginiano, porque sim. é, tipicamente você não é, né? Tipicamente, assim, da É experiência que eu verdade. tenho, né? Não é. Os É, virginianos que eu conheço são muito racionais, muito, muito, muito. Chegam a ser ateus, chegam a ser críticos em e, excesso. Então, é, um projeto, né? Quando você fala assim, um projeto de vida, né? Não necessariamente um projeto de trabalho, mas um projeto sim. para a vida, né? Uhum, É, ele precisa também que a intuição seja olhada, respeitada, né? Não sim, só, totalmente. não só uma coisa, como é que o Descartes diria? Uhum, Pragmático demais, né? Mas uma sim, coisa que a gente pudesse aceitar a intuição, a voz do coração falar para que o projeto exato. possa acontecer. É por aí? É, a intuição, ela é uma Ixi, eu boa não marquei o guiança, tempo. né? A intuição é uma boa guiança. A perspectiva da agilidade, né, é também um bom meio, né? Os budistas falam dos meios hábeis, né? Eu sou uma pessoa racional, né? Porque sou humano, mas eu sei que enquanto humano eu brinco, né? Com a licença, que eu digo, eu faço xixi e faço cocô. Então, para mim, somos todos iguais e em constante aprendizado. Então, dessa máxima, eu entendo que a gente precisa desenvolver algumas aptidões que foram esquecidas e deixadas lateralmente por conta de um processo civilizatório bastante abrangente, né? Então, hoje, eu brinco que as brincadeiras que eu fazia, talvez quando a gente se encontrou ainda no tempo do estágio, né, da licenciatura, eu sempre dizia para as pessoas: olha, tenha cuidado, porque uma hora pode aparecer o Godzilla e acabar com tudo isso que você está querendo fazer, né? Você está ali todo dia batendo ponto e tal, e alguma coisa pode surgir. Então, hoje, de forma mais contundente, nós temos um cenário pós-pandêmico, né, do Covid-19. A gente teve em sequência várias, né, situações que nos colocaram em prontidão, né? Nós temos a guerra hoje acontecendo como sempre aconteceu, com maior ou menor atenção devido aos interesses políticos e socioeconômicos da geopolítica internacional, né? Uhum, Mas a intuição ainda é colocada num segundo plano frente às necessidades racionais. Mas veja uhum, bem, a razão eu considero alguns anos que não nos define enquanto humanos. uhum, Ela uhum, é um instrumento da ferramenta mente, mas ela não é uma boa conselheira, digamos assim, do ponto de vista prático. Por quê? uhum, Porque o humano, que é apenas uma das possibilidades do ser, né, dentro da perspectiva filosófica, o humano seria uma passagem, né? Assim como a gente já uhum, teve outras passagens. Os kardecistas vão falar sobre isso dentro de outra perspectiva, os cristãos, uhum, os umbandistas, né? E até uhum. os aborígenes da Austrália.
Mas entendendo que isso é uma transição, a gente tem de estar atento, porque nós bebemos quando não temos sede, isso não é racional. A gente come quando não tem fome. A gente mata ainda por prazer e a gente mata inclusive o próximo. Aonde está a razão, né? Então, Uhum. isto é instintivo. Instintivo é algo tão primordial e básico da existência que, com certeza, se a gente colocar um punhadinho ali de uma harmonia entre a mente e as emoções, a gente consegue elevar a intuição, né? E eu considero Uhum. que o sagrado feminino, né, dentro das as possibilidades, ele pode contribuir muito dentro de um projeto de vida, seja ele Uhum. pessoal, familiar, profissional. Então, às vezes, as pessoas querem fazer uma viagem. Mulheres, por exemplo, gostam muito de viajar do ponto de vista espiritual. Tanto que fizeram um livro, Comer, Rezar e Amar, né? Que se transformou em Uhum. filme depois, né? Uhum. Uhum. E, e os homens também gostam, óbvio. Mas o que eu quero dizer dando uma perspectiva espiritual, né? E Uhum. muitas delas querem viajar para a Índia. E elas Uhum. entendem racionalmente que lá é perigoso para uma mulher andar sozinha. E não é. Uhum. Uhum. Essa é uma das perspectivas que eu trabalho dentro da área de projetos de vida. Muitas querem Uhum. viajar pelo país e de carona. E a primeira coisa Uhum. que pensam é: ah, não, é perigoso. Uma vez perguntou: leva uma faca, né? Tipo assim, para pedir carona, né? De caroneiro. Mochileira, assim, Sim, sim. mochileira. Aí eu disse assim: olha só, segurança é dentro, né? Confiança é dentro, não existe nada fora, né? Então, do ponto de Uhum. vista da observação simples, o mais racional é a pessoa andar armada até os dentes, né? Porque Uhum. a sociedade é um perigo, a violência é constante, então as pessoas cada vez mais elas têm essa Uhum. dificuldade, sabe? Sim. Então você aí, né, que está online, que é mulher, né, quer se empoderar, saiba, já é empoderada, porque já Uhum. nasceu sendo mulher. Eu costumo brincar, inclusive, de forma séria, que a mulher já vem mais avançada do que o homem do ponto de vista da força, né? Que ela já vem Uhum. pronta para trazer a vida, né? Uhum. E para É verdade. gerar vida. Então É, ela tem sim. mais força por natureza, sabe? Sim, E sim, ela, sim, sim. dentro dela, precisa, às vezes, trabalhar o fogo, né? O sagrado masculino, para trazer uma Uhum. equidade dentro do seu projeto de vida Uhum. e realizar de forma propositiva a sua própria história, viajar para onde Sim, quiser, sim. porque a segurança é dentro, sabe? Ser Uhum. empresária, ser o que quiser, ser uma mãe, ser o Uhum. que quiser, sabe? Então, isso é Uhum. intuitivo, né? Uhum. Então, eu brinco que eu tenho bem resolvido o sagrado feminino dentro de mim, Que lindo. graças, né, à deusa, graças à deusa, né? Então, eu Aham, me aham. relaciono muito bem com a lua, né? E Sim. com... A tua lua tá onde, Márcio? Tá em virgem também, menina. Gente, você é um virginiano É, muito atípico, é, muito, assim, dos que eu total. conheço, né? Dos que eu É a conheço. A lua está em filosofia. virgem. Ai? A filosofia me salvou. A Filosofia? filosofia. Sim, porque, com licença, do ponto de vista socrático, Aham. desde muito jovem eu me questiono, estou me servindo um pouco d'água, eu me Uhum. questiono o tempo todo, sabe? Então, Sim. no caso, eu tenho.
o meu meio do céu é Leão, né? E o meu ascendente é Sagitário. Hum, tá aí. E, Tá aí a resposta, e a então, minha, né? a minha Vênus é em Libra. Então, eu me apaixono muito facilmente pela vida e pelos Sim, seus temas. Quando eu chego numa sim. verdade qualquer, eu desconstruo ela, né? E Hum, coloco alguma outra coisa no lugar. Então, sim. essa questão da busca, né? Ela tem um pouco a ver Hum, como eu ando. Então, a cada estado do Brasil que eu já morei, foram alguns, assim como você e muitos aí que nos escutam, uhum. eu aprendi alguma coisa e resgatei um pedacinho de mim, né? Na Terra E, também. e sempre foi consciente isso, essa... Márcio, desculpa, já tem 50 minutos de live, acredite você ou não. Olha que bonito, né? Ficaria com você a Bacana. noite toda conversando. Mas eu costumo, é uma delícia, é bom demais. A gente sempre teve uma ligação forte, né, Marcinho, desde que a gente se conheceu. Gratidão. É Ah, é verdade. bonito demais. E eu que agradeço. E aí eu vou fazer o seguinte, então, Marcinho, eu vou abrir para os comentários. E se alguém Claro. quiser fazer alguma pergunta, né? Aí agora eu abro de Sim. novo, ó, ativar comentários. Aí tão chique isso, né? Eu vi que o querido Maurício está aqui. Maurício é um gaúcho, meu cliente, amigo também, ele e a esposa. Uhum. Ele está aqui também com a gente. E Que outras bom. pessoas que aí eu não consegui ver, né? O Maurício, a Flavinha Benon, o William Belo, a Zizi Ortiz. Que satisfação ter vocês aqui. Então, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Márcio, que com toda a gentileza cedeu essa 1 hora dele para a gente, né? E aproveitem então, enquanto isso a gente vai conversando, né, Márcio? Eu tinha te perguntado assim, Tá. que você disse que em cada lugar que você morou, e você já morou em muito mais estados do que eu sou uma carioca, criada em Brasília, que já morei, tive filho em São Paulo, já morei no Rio Grande do Sul e agora voltei para Brasília. É, você disse que em cada lugar desse que você viveu, você aprendeu, você conseguiu desconstruir uns aprendizados Uhum. e trazer. Quer dizer, a gente vai enchendo a mochila, né? A gente vai enchendo a É. mochilinha de mais coisas. Foi sempre intencional, Márcia? Ou você se deu conta disso depois? Hum, Assim, desses aprendizados? eu me dei conta em 2014, né? Em 2014 eu tive uma leitura de aura em Piracanga, na Bahia, durante um processo chamado Caminho da Iluminação, de 14 dias, Uhum. dos quais 4 são em jejum extremo, sem água nem alimento, né? E depois 10 dias apenas líquidos, sucos. No mais é silêncio, né? E meditação durante 14 dias. E ao lado de Itacaré, na Bahia. Conheci Itacaré. E é bem E Márcio, bacana, foi quando viu? eu te encontrei de bicicleta ali no centro. Eu estava tão Uhum. magrinha, eu falei, Márcio, você está magro demais. O que que houve, né? Aí É. você estava assim, Ah, você estava assim, exaltando uma coisa assim, e aí você sim. contou essa experiência. Acho que foi isso, né? É, Foi nessa data. Você se lembra sim. desse dia É que a por gente se aí. encontrou, você de bicicleta? Lembro, lembro. Sim, a gente Perto nem ali vizinho perto do moramos. Menino Deus, do bairro Menino Deus, É, numa avenida que agora eu não vou lembrar o nome, uma avenida sim, principal sim. ali. Você de bike, magrinho, magrinho, magrinho. Eu falei, meu Deus, o que que houve com esse moço? Eu tive a oportunidade de ter algumas caminhadas assim espirituais boas, né? E que me Hum, levaram a estar magrinho. Foi por aquela época ali. De 8 anos para cá, desde hum, 2014, né? hum, Eu empreendo uma caminhada espiritual bastante intensa, né?
Eu tive a Uhum. oportunidade de ficar alguns meses na Índia, Eu ia fui, perguntar. fui para Berkeley também, São Francisco, na Califórnia, né? Uhum. Aproveitei um tempo lá. Fui para a Espanha também, em Barcelona, para fazer o Uhum. resgate da Uhum. memória dos ancestrais masculinos, né? Em todos Olha só. eles, e na Bahia eu tive downloads, né? Como a gente chama, da nossa existência. Pude caminhar para ensinamento com o Prembaba, com o Muji, com o Cristo Olha. Babás, né? Tive um dia de Uhum. aula, ensinamento com o Dalai Lama, né? Só. Olha. Que rica Então, experiência. é bem legal, né? Então, a cada lugar que eu vou acontece alguma coisa, assim, eu entro em meditação profunda, né? Ou estou caminhando na Uhum. rua, é incrível, Uhum. e vem toda uma memória, assim, Uhum. ancestral, que são as nossas vidas passadas, que estão aqui dentro da Uhum. gente, como é ativado através de campo quando se realiza uma constelação, né? Uhum. E são aprendizados muito, porque a gente aprende um pouco da economia de cada lugar, né? Uhum. A gente aprende um pouquinho Cultura. de cultura, alimentação, que eu gosto muito, E né? a alimentação está E dentro é, dessa cultura, né? tipo, aqui Alimentação e cultura. em Sergipe eu estou aprendendo muitas coisas, né? Estou bem feliz de estar aqui, né? E Sim. dessa vez eu vim para, se Deus quiser, o grande espírito, a Deus, enfim, né? Para. Os gnomos, duendes e tudo mais quiserem, eu quero ficar um bom tempo no Nordeste, conhecer todo o Olha, Nordeste, todos os olha. estados e tal. É uma Sim. cultura riquíssima, assim. Rico demais, E, eu adoro o Nordeste. eles Adoro. têm projetos de vida muito interessantes, sabe? Uhum. E eu, desde 2009, eu digo que eu venho morar no Nordeste. Daí eu já morei em 2016 na Bahia, Tá chegando o dia. agora, Tá agora chegando. 2022, estou morando de novo aqui em Sergipe. Olha só. E faltam E só Mar... 4 ou 5 estados para eu morar, né? para você morar. Para É. conhecer todo o Brasil, Sim, todos sim, os sim, sim. O estados dia que você conhecer dentro lá a do terra do Brasil. meu pai, você me conta como é que é. Ilha do Marajó. Onde? Ilha do Ah, Marajó. é? Ah, eu já ouvi falar. Mas então, dentro O disso, pessoal é assim, eu a bem, bem, bem moreninho feito você. As aqui pessoas eu de lá. ainda E estou meu pai moreninho, dizia, bem porque moreninho. eu Você fico tá bem negro moreninho. na Bahia. É, Eu fiquei é. negro. Mas eu Agora eu andei imagino. descascando. Mas É. eu tenho essa Márcio, deixa eu te perguntar vontade, uma coisa assim. bem, bem operacional agora, tá? Que a gente está terminando o De... nosso tempo de live. Se eu quiser, eu fico Uhum. 4 horas aqui. Mas eu não gosto. Eu gosto o meu limite é 1 hora. Eu acho que fica Uma de bom hora tamanho. suficiente. Tá. É, até porque se as pessoas quiserem procurar você para falar, te busca aí para o seu endereço do Instagram, né? Sim, claro. Mas tem uma pergunta operacional que eu quero fazer antes de você dar aí como é que as pessoas falam, te encontram, falam contigo, eu, por exemplo, Carla, eu fico assim, nossa, que vontade do Márcio me ajudar a desenvolver um projeto. Eu, pessoa física, tem Aham. como isso acontece? Isso existe? Ah, tem sim, Carminha. Olha só, eu Se o tenho uma William que está aqui página. agora, ó, eu acho que o William é terapeuta. Se ele quiser Sim, desenvolver com você um projeto, qualquer um de nós, é possível, sim. então. O William, inclusive, já desenvolve, né? Eu faço a A William tem um mentoria para o amigo. William, sim. Boa E noite, William. eu faço a mentoria de várias pessoas, aí, homens e mulheres, né? Uhum, uhum, E ainda que hoje 80% do público que busca informação na internet pelo meu Google Analytics, né, uhum. 80% são mulheres entre 18 e 24 anos. Né? Sim, sim. O meu público E, é 90% feminino, é de mulheres. sim, nos espaços terapêuticos eu faço gestão também, cogestão de espaços terapêuticos, né? Mas por onde, né? Vocês podem buscar informações de contato comigo, se você quiser, né, Carlinha, também. Qualquer pessoa.
é através do site, onde eu tenho lá o workshop. Agora tem um gratuito na Aquele, área de projetos, estou aquele que você me conhecendo. disponibilizou, né? Eu vou É escrever o... aqui, Márcio, eu vou escrever Uhum, aqui, porque quem está ao vivo com a gente consegue anotar. uhum. Depois que a gente Ah, eu desliga posso a live, escrever. tudo desaparece, né? Você pode o quê? É, eu posso escrever, ó. Kairos Mas não aparece aqui, Essencial. porque você é convidado. Tá. Ai, mas eu queria. Ó, botei Eu tão acho que é isso, bonitinho. porque não apareceu. Bom, tenta, vai. Tenta. Mas você É pode escrever Kairos com K, também né? com Então vamos K. lá, Você nós sabe o dois que é juntos. Kairos? Hein? Menino, eu acabei não conseguindo ir olhar. Quer dizer, eu li, acho que você explica no Sim. site, mas eu Aham, acabei explico. não. É, Kairos, Kairos Kairos, o que mais? é o tempo oportuno. Kairos é Sim, o tempo em que se realiza, é o tempo da ação, né? isso. Porque eles dividem Que Cronos bonito que é como isso, né? tempo e Kairos Uhum. como o tempo oportuno. Porque eu falo muito Sim. sobre mutatis mutandis, né? Ó, o William Uhum. está dizendo que apareceu. Eu escrevi ali, apareceu. Ah, então pronto. Então pronto. Apareceu, tá ótimo. Eu Tá tenho um workshop ótimo. gratuito Então agora deixa eu na área de apagar aqui. projetos. Peraí. Pronto. É porque Está eu com não 14 conseguia ver. inscritos. Eu não conseguia ver porque eu estava congelada lá em cima. Eu não rolava para baixo. Aí aqui rolou. Então, como Que a bom. última live da segunda-feira passada travou e eu não Ah, consegui é? salvar, sim. Ah, Mas eu falei para minha convidada o seguinte: travou porque quem precisava ouvir não estava presente. Então ela vai repetir a live na pode semana ser. que vem. Ai, que bom, fico feliz. Uma querida ela, querida, a Lucy Gameiro. Marcinho, quero Sim. muito agradecer de novo o seu sim para essa live. Foi muito bacana. Adorei te rever, amado. Adorei te rever. Querido, Gratidão, Carlinho. Também curti demais te querido. ver, agradecendo mais uma vez ao Movimento Aliado e você por tanta Sim, beleza compartilhada na vida. Fiquei muito feliz de te ver, né, transitando entre mundos, né? sim, E sair assim e ao mesmo tempo levar essa bagagem tão bonita que você tem para poder desenvolver dentro de um campo tão necessário, que eu sim. considero que é a saúde integral, né? Que é essa Uhum. possibilidade de desenvolver o equilíbrio, não vou dizer, né? Vou dizer a harmonia, assim, né? Aham. Entre o corpo mental, o corpo físico, emocional, Sim, espiritual e energético, sim. numa, numa área do conhecimento que eu, olha, o Bert Hellinger foi bastante intuitivo, assim, né? E Nossa, muito muito. Mas perspicaz. você sabe, eu não li todos os livros ainda, né? Ainda não me deu tempo. Mas porque Que é muita bom. coisa, né? Cada um que eu leio, eu penso isso que você falou, né? Que homem intuitivo. Com Hum, toda a bagagem teórica dele, ele foi tão empírico, né? Ele respeitou tanto a história de cada e me ensinou muito a respeitar a história do meu papai, da minha mamãe, dos sim. meus manos, das minhas manas. Ó, até me deu uma emoção forte aqui agora, porque eu tô com a foto do meu pai bem aqui, eu olhei para ele. Então, assim, Que o Bert bom. Helling, até hoje, ele não para de me ensinar, não para. E isso que você falou, claro que ele foi quem sintetizou, né, toda essa história, como você trouxe muito bem, a Virginia Satir, o Moreno, e tem tantos outros que, junto com ele, conseguiram trazer a prática da constelação familiar. Mas ele quem deixou a coisa mais amarradinha, talvez por ter sido padre, não sei. Não sei É, né, eu talvez, porque vejo também, isso. né, talvez, né, deixou a coisa mais amarradinha, mais alinhavadinha, mas no final ele já dizia, olha, existem novas constelações, não tem que É, seguir engessado, né, no que eu trago, no meu é. modelo e tal. Então, assim, amado Márcio,
As pessoas te encontram nesse site, né? Você que me ouve no YouTube depois, eu irei escrever na descrição o site do Márcio para você também seguir o Márcio. E olha, você não vai se arrepender. É, querido Márcio, olha, gratidão gigante mais uma Gratidão, vez, Carlinha. do meu coração. Graças por tudo. Uma boa noite a todos e Graças por todas tudo. e um feliz Um Dia beijo da gigante. Mulher, Feliz 8 de Dia da março. Mulher. Isso. Beijo. Talvez eu nem faça o meu café com Gratidão. terapia na quarta e faça amanhã só por causa do Dia das Olha, Mulheres. é uma boa Talvez. ideia. É É uma uma boa boa ideia. ideia. Tchau, meu amor. Eu Até, vou lindona. salvar no YouTube e depois eu envio para você. Do Obrigado pela YouTube. gentileza. Imagina. Beijo grandíssimo. E quem está Beijo, aqui até a no próxima. Instagram que não me segue no YouTube é só procurar Libélula Constelação. É, Beijos. Até a próxima. até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.